Paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Aqui nós não falamos de política, aqui nós não falamos de outra coisa senão Jesus. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus, ele deu poder à sua igreja contra os demônios, contra as enfermidades e contra qualquer um que se levanta contra a obra de Deus. O poder do Evangelho, que excede qualquer poder humano, qualquer poder político, social, financeiro, econômico. O poder do Evangelho está além, está acima, é superior a qualquer outro poder. Por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no último capítulo, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele disse: ide às nações, fazei discípulos, e em meu nome batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho, que não é uma mensagem humana, não é uma mensagem filosófica, o Evangelho é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem de Deus. O próprio Deus inspirou a homens santos que escreveram os livros que consistem na palavra, na Bíblia. Por isso que o Evangelho é uma mensagem espiritual. Todavia, a Bíblia diz que o homem carnal ele não conhece, ele não sabe discernir, porque ele não consegue receber esta mensagem, porque parece para ele loucura. A loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus conhece o mais íntimo e profundo dos pensamentos que há no coração do homem. Deus sabe que cada um que está pensando, Deus conhece o seu mais profundo interior, porque Ele sonda os corações. O Evangelho é uma mensagem que Deus deu para que se pregasse a todo mundo. Mensagem é o arrependimento. Pedro escreveu em Atos capítulo 3: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim possa chegar o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É possível o homem adquirir a presença de Deus quando ele, com todo o seu coração, larga o pecado, se converte e se arrepende. Lá no livro de Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca poderá prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. A misericórdia, aliás, que é a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Foi por isso que Deus não matou você ainda. Foi por isso que Deus está dando tempo para que você busque nele verdadeiro arrependimento. Jesus falou para a mulher samaritana no capítulo 4 de João: vem a hora, e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só podem adorar a Deus se for em espírito e em verdade. E para poder adorar este Deus em espírito e em verdade, o homem deve nascer da água e do Espírito. Isso é conversão, batismo, nascer de novo. E é exatamente a respeito disso que eu vou falar. Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura
tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como me crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Mas a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deus enviou João para dar testemunho e testificar, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que viesse para testificar da luz, ele veio pregando o batismo do arrependimento. Paulo um dia escreveu no capítulo 18 de Atos que certamente João batizou com água para o arrependimento, mas ele próprio diz que depois dele viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é este homem. Jesus é, na verdade, o homem poderoso em obras. Ele, por onde passava, cegos enxergava, coxos andavam, aleijados se levantavam, mortos eram ressuscitados. Era o poder de Deus, o Espírito de Deus que era em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Por isso que ele veio apregoando o ano aceitável de Deus e o dia de vingança desse Deus que chegaria. Na verdade está chegando este grande e terrível dia em que este Deus vai julgar esta humanidade que trocou ele, trocou a verdade dele, trocou a luz dele pelo engano, pelas trevas, pela mentira, pelos ídolos, pelas imagens, pela cultura, pelo esporte, pela política. O mundo que trocou a luz pelas trevas. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo, que as pessoas amou mais as trevas do que a luz. A luz veio e manifestou em meio às trevas. Por isso que Jesus, por onde passava, ele anunciava: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus desceu ao reino dos homens. Deus fez o mar, os céus e a terra. Deus criou a terra para que os filhos dos homens habitassem sobre ela e produzisse e multiplicasse em toda a terra. Há um propósito do homem estar aqui na terra. E este propósito está vinculado em um homem adorar unicamente, somente a Ele, a Deus que o fez a sua imagem e a sua semelhança. Só que o homem está deixando de dar o verdadeiro louvor, a verdadeira glória e honra que é para Deus, para o homem mortal, o homem comedor de farinha, o homem que vive
só pelo prazer. Estão trocando a verdade pela mentira. Nicodemos era um homem conhecedor da lei de Deus, porém ele teve um desejo, como muitos têm em seu coração, e de perto conferir quem é Jesus, quem verdadeiramente é este homem. Este homem que eu estou pregando aqui, a Bíblia diz que ele é filho do homem, o filho do Altíssimo. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é o Rei da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor do céu e da terra, Rei do universo, campeão dos campeões, vencedor dos vencedores. Este é o Cristo que nós pregamos, que nós anunciamos, porque nós o vimos pela fé que Deus nos deu. Porque até a fé para o sujeito ter é que Deus dá, é dom. Nem todos a têm, escreveu o apóstolo Paulo, nem todos têm esta fé. Está escrito lá em Timóteo, Paulo diz, nem todos têm esta fé. A fé de crer que Deus amou o mundo e foi capaz de dar seu Filho unigênito para morrer na cruz, por nós, por mim, por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não foi para você ficar buscando ídolos, não foi para você ficar cultuando a homens. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou que o lugar de perdição, o lugar onde as pessoas vão perecer, é um lugar de tormento, é um lugar de ranger e tristezas, ranger de dentes, sofrimentos. Aonde está aqueles que se esquecem de Deus? Todo homem que se esquece da lei de Deus. A lei de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e santa, agradável. Esta lei, disse o salmista Davi, no capítulo 1 de Salmos, no versículo 2, o homem tem que ter prazer nesta lei e meditar nela de dia e de noite, para que ele seja uma árvore plantada junto aos ribeiros de muitas águas, e na sua estação própria dará o seu próprio fruto. Por isso que o Evangelho é mostrar a luz. Era para muitos estarem fazendo o que a igreja verdadeira faz, pregando o Evangelho, sem cobrar. Porque para entregar jornal como a Universal faz, eles fazem muito bem. Agora, para pregar a verdade de Jesus, não querem. Porque por causa dessa verdade, os apóstolos estavam sendo levados como mártires, como oblações, estavam sendo levados como sacrifícios vivos para serem mortos, arrastados, martirizados, estrangulados. O apóstolo Tiago, ele foi decapitado, cortaram a sua cabeça. Que triste notícia. Só que a mídia não anuncia isto, a Globo não vai falar isto, a Record muito menos, porque não gostam da verdade. Eles não vivem o Evangelho, eles manipulam o Evangelho para distorcer esta palavra. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz que aquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio ou um jota, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Todas as pragas que estão escritas neste livro, desde Gênesis até Apocalipse, virão sobre ele nesta vida e na vida vindoura, quando o homem herdará a condenação da sua alma. Jesus falou em Mateus 10, versículo 28, não tema aos homens, os homens só têm poder de matar o corpo e nada mais pode fazer. Temei-vos a Deus, que além de matar o corpo, lança o corpo e a alma no inferno. Por isso que nós não temos medo de pregar a verdade, porque se nós morremos, nós partimos para a glória. E não vejo a hora, porque o crente não está mais suportando, o cristão não está mais tolerando o que está vendo a céu aberto, porque o cristão tem prazer na lei de Deus. O justo medita de dia e de noite, porque ele sabe que aqui está a bússola para a sua alma. Ele sabe que aqui está o manual de vida que vai conduzir a sua alma à salvação eterna.
Por isso que Jesus se preocupou em ensinar o reino de Deus, sem cobrar um tostão, sem impor limites. Ele pregava de graça, ensinando o verdadeiro amor, que era aquilo que os religiosos não praticavam. Jesus disse: eu quero, não é sacrifício, eu não quero, não é dízimos. Você pode fazer isto sem omitir o juízo, a misericórdia e o amor. Só que eles não compreendiam era o amor, nem a misericórdia. Lá em Mateus 5 está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eles estavam pulando o mais importante da lei. Eles estavam descartando aquilo que era o mais importante para que o homem cumprisse. Por isso que Jesus teve que dar uma lição àqueles homens, pegando histórias, contando parábolas. Jesus contou uma parábola um certo dia para um doutor da lei que queria se justificar quem era o seu próximo. Jesus falou para ele: descia de Jerusalém a Jericó um homem, e no meio do caminho vieram os salteadores, os ladrões, e roubaram aquele homem, espancaram ele e deixaram ele meio morto, caído no chão. Só que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. O sacerdote, vendo, passou de largo. Da mesma forma, no mesmo caminho, praticamente quase à mesma hora, estava passando outro homem. Era um levita. Era aqueles que adoravam a Deus, conhecia a lei de Deus, que tinha a Torá, que tinha na verdade o Pentateuco como lei de Deus. Só que eles não praticavam, porque eram hipócritas. O hipócrita, ele sempre vai se justificar por aquilo que ele faz perante a Deus e aos homens, querendo mostrar que é melhor do que aquele que está pecando, do que aquele que está escravizado pelas drogas, pela cerveja, pelo cigarro, pela maconha, pelo sexo ilícito, pelas abominações. E aquele doutor da lei falou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus falou desses dois homens. Passaram e viram aquele homem caído, foi embora. Só que pelo mesmo caminho, lá em Lucas 10, Jesus disse: veio um samaritano. Aquele samaritano diz que eles sempre foram inimigos de Israel. Os samaritanos sempre foram inimigos do povo de Deus. É bem verdade que lá em Samaria existiam judeus, só que eles não se comunicavam, porque tinha lei, e Deus era bem severo em sua lei. Deus falou que eles não deveriam se misturar com os demais povos da terra, porque eles são povos pagãos. E Jesus sabia. Só que ele falou que na história, aquele samaritano passou pelo caminho, viu aquele homem caído, e ele atou as suas feridas, derramou vinho e azeite. O vinho na Bíblia simboliza o sangue de Jesus. O azeite é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele consola, ele conforta, ele cura. E Jesus falou que aquele homem pegou, aquele homem caído, machucado, levou para uma estalagem bem próxima e deixou ele lá. E ele falou para aquele homem da estalagem: olha, tudo que ele gastar, na volta eu te pago. Pagou ele o que deveria ser pago naquela hora. E quando ele estava para voltar, porque ele foi fazer uma viagem, ele estava indo fazer o seu caminho, e ele falou: quando ele gastar, tudo que ele gastar, na volta eu te pago. Jesus perguntou para aquele homem que fez uma pergunta para Jesus: como eu devo herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para aquele doutor da lei: você guarda os mandamentos? Como você lê? E ele falou: o primeiro maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus perguntou para ele: qual, pois, dos três te pareceu ser o próximo daquele homem? E aquele fariseu, aquele doutor da lei, ele respondeu para Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse para o doutor da lei: vai e faze da mesma maneira. Só que
eles só vinham para experimentar Jesus. Nicodemos, ele veio até Jesus e disse para Jesus: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Quais eram os sinais que Jesus executava com o seu ministério? Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo, depois de 4 dias. Jesus curou um cego de nascença, coisa que na lei de Moisés nunca se viu. Desde que houve terra, desde que houve gente na terra, nunca se ouviu um cego de nascença forem abertos seus olhos. Jesus curou coxos, Jesus curou aleijados, Jesus levantou caídos, Jesus perdoou pecados, Jesus perdoou adúltera, Jesus perdoou homicida, Jesus perdoou prostituta, Jesus expulsou demônios. 7 demônios estavam na vida de Maria Madalena, mulher que depois, com a sua vida e com seus bens, estava servindo a Cristo. Aqueles sinais demonstravam que Deus era com Jesus. Só que por que os fariseus não executavam sinais de prodígios, de maravilhas? Porque eles não obedeciam conforme eles falavam. Jesus falou em Mateus 23, eles falam e não praticam. Só que Jesus, ele demonstrou o amor do Pai, quando ele veio perdoando, quando ele veio salvando, quando ele veio libertando o mais vil pecador, aquele que os religiosos faziam acepções. Deus amou o mundo de tal maneira. Pedro, ele diz que Deus não fez acepção de pessoas, de homem algum. O apóstolo Tiago, ele escreve na sua epístola que se nós faz acepção de pessoas, nós cometemos pecado. Era aquilo que os fariseus faziam, acepção de pecados, acepção de pessoas, e eles estavam cometendo pecado aos olhos de Deus. Por isso que um dia a própria multidão viu em Jesus que Jesus ensinava como tendo autoridade. Só que os fariseus era só na hipocrisia. É igual esses religiosos hoje, vivem só de máscaras, de hipocrisias, de mentira, de fábulas, de genealogia humana, intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Só falam baboseira, não pregam a verdadeira mensagem, não pregam o verdadeiro evangelho, porque estão fazendo barganha, estão vendendo milagre, estão vendendo sinais, coisa que nunca os apóstolos fizeram. Os apóstolos, por causa da verdade, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor. Até a sombra de Pedro fazia com que os espíritos imundos saíssem do corpo da pessoa. Até a sombra do apóstolo Pedro tinha a unção de Deus, de maneira que todos traziam aleijados, mortos, endemoniados, para ao menos a sombra do apóstolo Pedro ralasse em alguém e ele recebesse o poder, a virtude de Deus, porque sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, de maneira que Deus cooperava. Deus acrescentava à igreja o número daqueles que eram para a salvação. Por isso que eu não me preocupo quando eu prego o evangelho nas ruas. É o que eu vou falar para aquela pessoa, porque na mesma hora o Espírito Santo dará a palavra para poder ser pregada. Eu nunca mandei ninguém procurar uma religião, uma igreja para buscar a Deus. A Bíblia diz que vem a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você tem que buscar a Deus aonde você estiver, no seu trabalho, na rua, em casa, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, na estação, no beco, na viela, aonde você estiver, no meio do mato, na floresta. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, ela é uma dádiva de Deus ao homem. Deus quis salvar a humanidade por meio do seu Filho, a quem muito amou. Só que a Bíblia diz que mesmo Jesus, sendo amado de Deus, Deus não o poupou na hora da morte. Deus virou o rosto para ele
porque os pecados estavam sobre ele. Na hora da crucificação, quando Jesus clamava, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora recaíram todas as injúrias, todas as injustiças, todos os pecados recaíram sobre Jesus. Por isso que se cumpriu a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas culpas e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Um dia Jesus falou para os fariseus, os escribas, que vieram até Jesus outra vez. E Jesus falou para eles uma parábola, e na sequência diz, o reino de Deus, aqui compararei o reino dos céus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ou dirão ele aqui ou ele acolá, porque ele estará dentro de nós. Sabe o que é isto? É quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado de cima a baixo o véu do templo. As cortinas se abriram de cima a baixo, e Deus deu acesso a qualquer um que quiser chegar na presença dele, no Santo dos Santos, porque era impossível um pecador diretamente chegar no Santo dos Santos. Por isso que existiu a pessoa do sumo sacerdote, a pessoa do sacerdote, homens de Deus que levavam a causa do povo e a si própria, para poder oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus. Eles derramavam sangue de animais para purificar os pecados do povo, e tanto do povo como a deles mesmos. E Jesus falou que lá no livro de Hebreus, que ele entrou uma vez só no Santo dos Santos para propiciação aos nossos pecados. Hebreus 10 está escrito, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne que foi rasgada igual véu. Jesus consagrou este caminho. Por isso que ele falou em João 14 e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém aqui na terra pode chegar a Deus se não for por meio de mim, falou Jesus. É impossível você querer acreditar, é tanta ilusão, tanta mentira, tanto disse-me disse, a pessoa querer acreditar que a Maria pode rogar por ele agora ou na hora da morte. É tanta ilusão, tanta mediocridade que o mundo inventou, as pessoas criaram. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, Jesus é mediador entre Deus e os homens, é Ele que nos dá total liberdade para entrar na presença de Deus. Eu não preciso de um crucifixo, eu não preciso de uma imagem, de um santo para entrar na presença de Deus. Basta eu me dobrar os joelhos e dirigir a minha prece ao Todo-Poderoso, Pai de Jesus, Senhor da humanidade, Senhor do céu e da terra. Porque Ele é tido de tão grande glória, merecedor de louvor, de honra e majestade. Mas quem quiser ver ou entrar no reino dos céus, será preciso nascer de novo. Nascer de novo é você descer as águas, o batismo de João, o arrependimento, demonstrar que você verdadeiramente quer mudança, quer uma vida nova. Paulo diz que devemos olhar para cima se somos uma nova criatura. Então nascer de novo é o homem ser uma nova criatura, viver para Deus, Cristo viver dentro dele. Cristão significa Cristo vivendo dentro dele. Ele faz aquilo que Cristo quer, porque ele é guiado por Cristo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, ele é a cabeça da igreja. Jesus está acima de todo principado, potestade, dominação,
todo nome que se nomeia no céu, na terra ou embaixo da terra. Jesus está acima de tudo, porque por Ele, nele, com Ele, são todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que Ele estava ensinando Nicodemos, homem, chefe dos judeus, príncipe dos judeus. E Jesus falou: você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Porque ele ficou a perguntar: mas como pode isso, mestre? O homem já velho tornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Só que Jesus estava dando exemplo de uma coisa terrena que nós humanamente conhecemos, porque Jesus falou de coisas terrenas simbolizando as espirituais. Só que mesmo assim, o homem instruído na lei de Deus não estava compreendendo. Vai falar para o bêbado, para o drogado, ele não vai entender nada do que está sendo dito, enquanto o Espírito Santo de Deus não o revelar. Por isso que Jesus falou que estas coisas foram ocultadas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. O reino dos céus é tomado à força, e todo homem emprega força para entrar nele. Então isto é o nascer de novo, você morrer para este mundo. Porque se você ainda for amante do mundo, você constitui-se inimigo de Deus. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então não tem como ser parceiro de Deus e parceiro do mundo. Não tem como querer andar com Deus e ainda estar andando com as doutrinas do mundo, com o curso do mundo. Está sendo levado de um vento a outro vento, por vãs filosofias. Não tem como querer andar com Jesus e ainda andando no erro, no pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Quem é nascido da carne é carne. Por isso que está escrito em João capítulo 1, em versículo 12: todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Nascido da carne, o homem nunca compreenderá as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. É loucura ver um crente pregando com a Bíblia na mão, falando de Jesus, que ele está voltando. Mas para o mundo, ver o artista favorito, o ídolo predileto, é uma coisa normal. Ele consegue compreender, porque está falando as mesmas coisas, o mesmo linguajar. Por isso que você vê o Neymar falando de futebol, aí as pessoas da sociedade falam da mesma forma, linguagem terrena. Só que Jesus usou o linguajar terreno para expressar a espiritual. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ser crente na terra não é você possuir uma herdade, uma fortuna, um carro bom, uma família boa. Ser crente na terra é você ter a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Mesmo embora as muitas tribulações, as muitas perseguições e aflições que você está submetido, mas você tem a presença do Espírito Santo, que te alegra, que te consola, que te conforta. Necessário é nascer de novo, porque se o homem não quer nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Ficarão de fora muitos, ficarão de fora os idólatras, os avarentos, os mentirosos, os homicidas, os efeminados, ficarão de fora os sodomitas, todo bêbado.
gosta disso, fazer barulho, mas barulho de endemoniado. O sujeito pega uma moto e sai para ir afora, parecendo o Paul Walker, aquele do Velozes e Furiosos, quer imitar o ídolo, mas ser imitador de Cristo, as pessoas não querem, porque para ser imitador dele, o homem vai ter que morrer. Ou se não morre de bala, morre de espada. Se não morre de espada, morre de sufocado. De alguma forma, morre. Mas a questão não é morrer. A questão é a vida eterna. Está preparado? Porque Jesus falou para o homem sensato, rico, louco: esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? É a pergunta que Jesus fez. Qual é a sua preocupação? Em ganhar dinheiro? O seu dinheiro vai ser jogado pelas ruas, não vai ter valor no dia da ira de Deus. Qual é a sua preocupação? Ter 2 trabalhos? Um só não é suficiente? Paulo diz: manifesto é que nada trouxemos para este mundo, e visto é que nada levaremos dele. Escravos do dinheiro, escravos do trabalho. Eu conheço pessoas que ela trabalha em 2 empregos, e mesmo assim não dá conta de pagar as contas. Quanto mais trabalha, mais escrava se torna do dinheiro. Quanto mais busca materialismo, mais longe de Deus, mais longe da presença de Deus o homem está. Porque Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. As demais coisas serão acrescentadas: trabalho, família, casamento, filhos, emprego. Só que as pessoas buscam isso em primeiro lugar. Hoje você convida os crentes para ir ganhar alma para Jesus. Um fala que não tem como, tem que se preparar. Ou você está cheio, ou você está vazio. Ou você tem Deus, ou você não tem Deus. Mas essa história que eu vou me preparar primeiro, isso Deus já está cansado de ouvir. Ah, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Deus também já está cansado de ouvir isso. Deus vai cobrar cada talento que Ele deu nas mãos de cada um. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele que pouco foi dado, muito será cobrado. E até o pouco que foi dado, será tirado e dado para aquele que semeou mais. Deus é um Deus justo. Então Jesus ensinou: nascer de novo, porque Ele veio pregando o arrependimento. Os apóstolos foram instruídos pelo próprio Senhor em Marcos: ide e pregai o arrependimento. Por isso que Pedro diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim chega o tempo da presença, o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Deus lançará no mar, e dos seus pecados não me lembrarei de mais, diz o Senhor. Então busque ao Senhor Jesus enquanto Ele está aqui, porque um dia a igreja vai ser tirada, como também o Espírito Santo. Só há um que retém a chegada do anticristo, o homem iníquo, o filho da perdição. Paulo escreveu em Tessalonicenses que só há um que o retém, e este é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui na terra, o Espírito do erro, o filho da perdição, o anticristo, não pode se mostrar, se revelar. Mas depois que a igreja, o Espírito Santo sair deste mundo, aí o mundo vai conhecer o anticristo, que significa no lugar de Cristo. E ele vai reinar durante 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Lá em Apocalipse está escrito que no período da grande tribulação, a morte vai ser dado ordem pelo Senhor. 5 meses a morte vai cessar.
camarada vai buscar a morte, mas a morte vai se esconder. Deus deu ordem para que a morte não matasse. Eu quero ver o que você vai fazer depois que a igreja sair, porque hoje ela está oferecendo a salvação, como a ela um dia foi oferecida. E ela abriu os olhos, os ouvidos e o coração. Quem quiser, disse Jesus, venha até a mim, beba de graça da água da vida. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Examina as Escrituras, porque nela você encontra a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então busca ao Senhor, porque eis que cedo veio. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Amém? O Senhor está voltando. Busca Ele enquanto é tempo.